Kazuya era um vagabundo fraco e feio cuja irmã foi morta por alienígenas, então ele se matricula em uma academia de treinamento para ficar mais forte e vingar a morte delas. No entanto, tudo muda em seu primeiro dia quando ele conhece a garota mais forte da escola e abandona sua missão para elevá-la em vez disso. Tudo começou quando alienígenas chamados Nova atacaram a Terra e ameaçaram a paz mundial, mas os humanos responderam criando fêmeas aprimoradas chamadas Pandora para derrotar os invasores. No entanto, o jovem Kazuya ficou devastado ao saber que sua irmã era uma das Pandoras selecionadas para lutar na guerra, e ela acabou se sacrificando para que todos pudessem viver. Alguns anos se passam e Kazuya decide se transferir para a mesma academia da qual sua irmã se formou, para ajudar a humanidade na luta contra os Novas. No dia da transferência, Kazuya está no cemitério da sua irmã, quando Chiffon, presidente do conselho estudantil da academia, chega de helicóptero para buscá-lo. Na viagem até a academia, Chiffon explica que a academia apenas aceita Pandoras, que então se unem a combatentes masculinos chamados Limiters para lutar e derrotar efetivamente os Novas. Pouco depois, Kazuya chega da academia e permite que Chiffon lhe mostre o local. No caminho, uma garota louca chamada Vanessa despenca de um telhado e outra garota chamada Satella pula do telhado para acabar com ela. Ao ver Satella, Kazuya a confunde com sua irmã falecida e corre para abraçá-la, fazendo com que ambas caiam, e o rosto de Kazuya fica preso entre os 1000 cans de Satella, porque o cara gosta de leite. Esse contato físico diabólico inicia o congelamento, que é algo que acontece quando estudantes talentosos de gêneros opostos estão em sintonia. Aproveitando a oportunidade, Ganesha lança um ataque contra Satella, que termina a batalha delas. A partir da sala de controle da academia, os principais oficiais se perguntam como um aluno novo como Kazuya pode desencadear o congelamento com Satella, mas a diretora Margaret não se surpreende, porque sabe quem Kazuya é. Mais tarde a notícia se espalha pela academia de que a poderosa Satella perdeu para Ganesha. Todos ficam chocados porque Satella é a rainha intocável e não perdeu nenhuma luta para ninguém, mas agora essa derrota a rebaixa para a segunda colocada do segundo ano. No dia seguinte, Kazuya está sendo repreendido por Chiffon, a presidente do conselho estudantil, porque causou a derrota de Satella. Kazuya se sente mal por isso, e se xinga por ser idiota por pensar que sua irmã ainda estava viva. Sentindo-se mal pelo que fez, ele pede para ver Satella, pois quer se desculpar, mas Chiffon é contra isso porque Satella é problema. Ela o aconselha a se transferir para outra academia se quiser continuar vivo, porque é de conhecimento geral que Satella cozinha qualquer um que a toque. Falando no diabo, Satella está caminhando atrás deles, então a boca de Chiffon entra em modo avião. Kazuya não percebe o aviso, então ele agarra a mão de Satella e insiste em falar com ela, deixando-a completamente chocada. O contato desencadeia uma memória de quando ela era criança, mas isso a assusta e ela cai no chão. Quando ela se recupera e tenta sair, Kazuya segura sua mão novamente e tenta se desculpar por causar sua recente derrota, mas o contato físico faz suas glândulas lacrimais se mexerem e suas bochechas ficarem vermelhas. Quando se recupera, ela avisa Kazuya para ficar longe dela, e o ameaça com sua arma para mostrar que está falando sério. De repente, Ganesha chega e começa a rir de Satella por sacar sua arma contra um estudante indefeso. Ouvir isso aumenta o nível de raiva de Satella como o preço do óleo, então ela lança um olhar mortal para Ganesha como uma advertência para calar a boca. Ganesha não entende o aviso, então começa a esgabar de ser a estudante mais bem classificada e que Satella pode se divertir com um parceiro nojento como Kazuya, porque nenhum cara será idiota o suficiente para formar equipe com ela. Ela então desafia Satella para uma luta, pensando que será uma forma de mostrar aos outros estudantes que ela é superior. Percebendo que Satella aceitará o desafio, Chiffon lembra às duas estudantes que lutar fora do festival de carnaval da academia é ilegal, mas é ignorada como a carreira musical da Ice Spice. Nesse momento, Ganesha invoca suas correntes eletrificadas para atacar Satella, mas falha em acertar o alvo 3 vezes seguidas. Quando a fumaça se dissipa, Ganesha vê que Satella está acumulando aura para os outros estudantes verem, então ela fica irritada e dispara de forma imprudente. Enquanto se mantém calma e composta, Satella usa sua arma para bloquear todas as correntes que vêm em sua direção e faz o uniforme de Ganesha sofrer dano para permitir que os meninos tenham uma boa visão. Ganesha cai fraca no chão após o contra-ataque, mas o pensamento de Satella em envergonhá-la em público a faz se levantar e ativar todo o seu poder. Enquanto faz isso, Chiffon implora para ela parar porque sua forma é destinada só para combates ao vivo contra alienígenas e não humanos, mas Vanessa se recusa a escutar. Ela então irradia uma enorme onda de energia que joga Satella vários metros para longe, mas Kazuya a segura antes que ela caia no chão. Embora Satella odeie contato físico com qualquer um, algo no toque de Kazuya a faz sentir confortável. Tudo isso a faz baixar a guarda, então Ganesha aproveita da abertura para amarrá-la com correntes. Ganesha promete cortar Satella em pedaços como vingança por ter sido humilhada antes. Depois de fazer isso, ela tenta cortar o braço de Satella, então Kazuya se cansa de tudo e manda ela parar. Vanessa o encara como um inseto e o tapa no rosto para fazê-lo sair.
No entanto, quando o sangue dele toca o rosto de Satella, isso ativa seu poder, então ela o libera e se liberta das correntes de Vanessa. A explosão de energia faz Vanessa cair no chão, e ela fica aterrorizada ao ver o quão poderosa Satella se tornou. Com o ego em jogo, ela tenta enganar Satella para vencer a luta, mas Satella enxerga a farsa e contra-ataca com um golpe poderoso. Todos os estudantes assistindo ficam chocados até a alma porque foi preciso só um golpe para Ganesha cair em sua forma sobrepujada. Satella, entretanto, procede para finalizar, mas nesse momento os instrutores da academia, Yumi e Eli, aparecem e mandam ela parar. Vendo que Kazuya está salvo, Satella desativa seu poder e é presa por violar as regras da academia junto com Ganesha. Pouco depois, Kazuya recebe um manual do estudante da diretora Margaret, informando sobre a necessidade de formar parceria com qualquer estudante feminina do segundo ano. Ela o aconselha a ser um bom parceiro para quem quer que ele escolha, e então o designa para um quarto no dormitório masculino. Chegando lá, Kazuya é recebido pelo vizinho loiro chamado Arthur, que também é estudante do primeiro ano. Depois que Arthur se apresenta, Kazuya lhe pergunta sobre Satella, e ele o alerta para não se envolver com Satella. Ele acredita que Satella não confia em parceiros masculinos, e formar um pacto com alguém assim é suicídio. Então ele começa a se gabar de sua parceira feminina, dizendo que ela é forte e bonita, mas quando revela que a parceira é Genessa, Kazuya fica sem palavras. Mais tarde, Kazuya está deitado na cama e se pergunta por que pensou que Satella era sua irmã falecida. Enquanto isso, Satella está no banheiro, pensando no toque de Kazuya nela. Por volta da meia-noite, Miyabi, uma estudante do terceiro ano, está recebendo cuidados especiais de seus parceiros masculinos quando recebe informações sobre Kazuya. Ao pesquisar sobre ele, ela se interessa e espera ansiosamente fazê-lo entrar para seu grupo. No dia seguinte, Kazuya é alocado para sua nova classe, mas há mais meninas, e algumas já estão interessadas nele. Enquanto isso, Arthur está na enfermaria cuidando de Vanessa porque ela está machucada de sua luta anterior. Como Arthur não sabe da recente luta dela com Satella, pergunta por que ela está hospitalizada se acabou de vencer o torneio da academia, mas Ganesha grita que não é problema dele. Durante o almoço, a nova colega de classe de Kazuya, chamada Hiragi, o encontra e o mostra à cantina. Kazuya gosta do lugar porque não esperava que a comida da academia fosse tão boa, então Hiragi explica que é uma das vantagens de estar em uma escola para talentosos. Enquanto almoçam juntos, Hiragi pergunta a Kazuya por que ele defendeu Satella ontem, e ele responde que foi porque causou a derrota dela no torneio. Justamente nesse momento Arthur chega, então Hiragi sussurra para Kazuya que ele não deve comentar nada sobre ter causado a derrota de Satella para Ganesha. Ela também o aconselha a não se envolver com Satella, porque dizem que ela é louca, mas Kazuya não cai nessa. Nesse instante, Satella chega à cantina para almoçar e sua aura causa arrepios em todos os estudantes. Kazuya é a exceção porque é o único com os testículos funcionando, e todos ficam chocados quando ele segura a mão de Satella. Satella deixa cair a comida porque fica tímida, mas enquanto ela se afasta, Kazuya pega o almoço dela e vai atrás. Ao encontrá-la no telhado, ele devolve o almoço e se desculpa por sabotar a luta dela com Ganesha e por também ter quebrado as regras da academia para salvá-lo. Ao ouvir isso, Satella diz que só a salvou porque ele tentou salvá-la. Então Kazuya sorri e a elogia por ser gentil. Em seguida, ele implora que ela seja sua parceira, o que surpreende Satella. Antes que ela possa reagir, Miyabi chega e zomba de Satella por fazer um batismo em um lugar como aquele. Pelo visto, Hiragi e Arthur estão ouvindo a conversa, e Hiragi diz a Arthur que Miyabi gosta de batizar garotos bonitos para entrarem no grupo dela. Lá embaixo, Satella se levanta e decide ir embora, então Kazuya tenta segui-la, mas Miyabi o segura. Ela declara sua intenção de batizá-lo para torná-lo um de seus parceiros masculinos, mas Kazuya diz que não está interessado. Isso fere o ego de Miyabi, então ela ordena aos seus garotos que o impeçam de sair. Como resultado, Satella saca sua espada contra Miyabi, prometendo mostrar a ela o que é dor se tentar tocar em Kazuya. Ao ouvir isso, Hiragi e Arthur ficam chocados porque é suicídio para uma estudante do segundo ano enfrentar uma do terceiro. Antes que percebam, Miyabi agarra Satella, a derruba no chão e então invoca adagas flutuantes para lutar. Enquanto Satella se recupera, ela consegue bloquear todos os ataques de Miyabi, então Miyabi intensifica a luta ativando a habilidade AISEL que a acelera. Justo quando Miyabi está prestes a dar um golpe limpo, Satella ativa sua habilidade AISEL e desvia. Após uma breve colisão aérea, Miyabi elogia Satella por usar uma habilidade única dos alunos do terceiro ano, mas tenta acabar com ela com um golpe devastador de velocidade. Para sua surpresa, Satella contra-ataca como se nada fosse e dá um corte limpo no rosto de Miyabi. Vendo o sangue escorrendo pelo seu rosto, a saúde mental de Miyabi despenca como sua manhã. Então ela ordena que seus 3 parceiros masculinos conjurem congelamento em Satella e Kazuya, impedindo-os de se mover.
Satela surpreende a todos ao pular para fora do campo de congelamento, mas quando tenta salvar Kazuya, Miyabi atira várias adagas nela, fazendo-a cair. Aproveitando a oportunidade, Miyabi soca Satela até que ela comece a sangrar e até a força vai pedir desculpas por desafiá-la. Satela concorda com isso sob a condição de que Kazuya seja poupado, mas Miyabi mostra o dedo do meio e corta o revestimento do balão de Satela. Ela então ordena que seus rapazes lidem com Kazuya, enquanto ela dedica seu tempo a espremer o leite de Satela. Fazendo isso, Satela emite sons culturais, mas Miyabi gosta e quer fazê-la parecer uma vadia. Ela expõe as roupas sedosas de Satela e deixa os rapazes verem suas comportas, mas vai longe demais quando permite que tirem fotos de Satela para espalhar pela escola. Nesse momento, Kazuya se cansa da humilhação e surpreendentemente ativa uma barreira de congelamento que contra-ataca os rapazes de Miyabi. Ele então conjura uma barreira de congelamento ao redor de Miyabi, o que a choca porque não é possível conjurar congelamento sem formar um pacto com uma parceira feminina. No entanto, ela não sabe que Satela se recuperou e está pronta para enfrentá-la. Um pouco mais tarde, Chiffon recebe informações sobre o que está acontecendo no telhado, então corre para ver o que está acontecendo. Quando chega lá, vê que Satela está a centímetros de transformar Miyabi em um cadáver, e que os rapazes já estão inconscientes. Embora Miyabi peça desculpas a Satela e implore por sua vida, Satela ainda está ansiosa para acabar com ela. Mesmo quando Chiffon ordena que ela largue a arma, ela se recusa. Até que Yumi e Elise aparecem pessoalmente para detê-la. Enquanto tentam usar a força, Kazuya conjura uma barreira de congelamento ao redor delas, e então tenta fazer Satela raciocinar. Ao relembrar as palavras gentis de sua falecida irmã, Kazuha, ele diz a Satela que ela não deveria usar seus poderes contra seus companheiros, mas sim para defender a humanidade da ameaça nova. Ao ouvir isso, Satela desativa seus poderes e poupa Miyabi, mas uma estudante do terceiro ano assistindo de longe não fica satisfeita com o que acabou de acontecer. Mais tarde, Yumi e Eli fazem uma verificação de antecedentes de Kazuya e percebem que ele é parente do falecido Kazuya. O que o torna especial é que sua irmã, enquanto viva, podia incubar 24 nós alienígenas chamados estigmas, que eram a fonte do seu poder. Agora Kazuya tem a mesma habilidade, que lhe permite ativar o congelamento sem precisar de uma parceira feminina. Essa descoberta choca Elias, que se pergunta se Kazuya sabe do que é capaz, mas Yuma diz que tem certeza de que ele não conhece a verdade sobre si mesmo. Ao anoitecer, Chiffon aconselha firmemente Kazuya a não se envolver com Satela porque sua adversária recente foi uma estudante do terceiro ano, e agora ela tem um alvo nas costas porque os alunos do terceiro ano não vão deixar a derrota de Miyabi passar impune. Em outro lugar, Ingrid, uma aluna de destaque do terceiro ano, elimina um alvo nova de alto nível em um treino de batalha simulado. Ao sair da arena, ela é confrontada por sua colega, Atia, que diz para ela cuidar de Satela. Alguns anos atrás, Ingrid foi forçada a ver sua amiga mais próxima, Marin, morrer em seus braços após um ataque alienígena nova, e até hoje ela continua revivendo essa triste memória em sua mente. Cerca de uma semana depois, Yumi libera Satela da prisão da academia porque ela já cumpriu seu tempo. No caminho para seu dormitório, Satela é confrontada por Ingrid, que a desafia para uma batalha marcada para amanhã e aconselha que ela arranje um parceiro masculino antes disso. Satela aceita a luta e vai embora, mas não sabe que Hiragi ouviu a conversa. Logo depois, Hiragi aparece no quarto de Kazuya e conta tudo. Isso faz Arthur dizer que a luta de amanhã será um suicídio para Satela, porque Ingrid é a sétima melhor do terceiro ano e ela não tem chance. Hiragi suspeita que Satela pode acabar implorando para Kazuya ser sua parceira, então aconselha Kazuya a não aceitar. Em vez de ouvir, Kazuya sai do quarto e vai atrás de Satela. Satela, no entanto, está no chuveiro, pensando nas vezes em que Kazuya a tocou. Logo, Kazuya chega ao quarto dela e entra depois de bater. Notando que Satela não está à vista, ele se sente tentado a ler seu diário, mas para no último momento. É quando Satela entra no quarto e supõe que ele está atrás do seu diário, então pula na cama para agarrá-lo. Isso faz com que ela caia em cima de Kazuya, o que acaba expondo seus canhões de leite. Kazuya vê isso e pensa que é por isso que os homens lutam, então decide que continuará vindo a esse quarto para expandir seu domínio. Ela pergunta a Kazuya o que ele está fazendo em seu quarto, e ele pergunta se ela já decidiu fazer dele seu parceiro. Satela responde que não precisa de ninguém, mas isso irrita Kazuya, porque ela tem uma luta séria marcada para amanhã. Ele insiste que ela precisa de um parceiro para lutar, mas ela diz que não precisa de alguém como ele e manda-o sair. À noite, Satela invade o quarto de Ingrid para surpreendê-la, mas Ingrid percebe que ela está lá. Quando Ingrid pergunta por que ela está tentando fazer algo estúpido, Satela diz que o melhor é atacar quando a parceira dela estiver longe. Ingrid sorri ao ouvir isso e bate a cabeça de Satela contra a parede, dizendo que ela não é fraca sem sua parceira.
Satella consegue se soltar de seu aperto, mas quando começam a lutar oficialmente, logo percebe que não é páreo para Ingrid. A luta improvisada delas chama a atenção dos alunos que ainda estão acordados, mas apenas Kazuya suspeita que uma briga possa estar acontecendo. Lá fora, Satella começa a se arrepender de ter aceitado o desafio de Ingrid enquanto é espancada e chutada até o chão. Quando Satella se recupera, decide usar sua habilidade Ice Seal para desferir múltiplos ataques rápidos em Ingrid, mas Ingrid bloqueia como se nada fosse. Ela então ativa a habilidade Giroscópio, que lhe permite criar múltiplos clones de si mesma. Quando ataca, Satella luta para bloquear, então é novamente espancada e jogada no chão. Nesse momento, Léo, parceiro de Ingrid, chega para ajudá-la porque ouviu sobre a briga. Com Satella em desvantagem numérica, Ingrid já lembra que ela precisa de um parceiro para essa luta, e até oferece uma última chance para ela conseguir um. Como nenhum dos rapazes quer ser parceiro de Satella, Kazuya se apresenta e se oferece para o papel, deixando Ingrid chocada. Antes de retomar a luta, Ingrid deixa claro para Kazuya que, ao tomar partido de Satella, ele está indo contra a autoridade da academia, mas Kazuya diz que não se importa com isso e sua única preocupação é garantir que Satella não seja derrotada. Satella fica surpresa ao ouvir isso e se pergunta por que esse cara continua aparecendo para ela, então Kazuya apenas diz que quer ajudar. Ele pede para ser batizado para se tornar o parceiro oficial de Satella, mas ela recusa porque o ritual de batismo envolve Diddley, e ela é tímida para isso. Kazuya pergunta curioso se o ritual de batismo é assim tão ruim, mas Ingrid afirma que não, que é apenas para manter as mentes e sentidos dos parceiros sincronizados. Imediatamente, Léo ativa um escudo de congelamento ao redor de Satella, dando a Ingrid uma abertura para atacar. Quando está prestes a dar um golpe fatal, Kazuya contra-ataca o campo de congelamento, então Ingrid decide ir atrás dele. Satella ataca no local, então Ingrid fica irritada e pergunta por que Satella está determinada a perturbar a ordem da academia. Em resposta, Kazuya pergunta por que ela está tão focada em manter a disciplina, mas ela manda ele calar a boca. Com raiva, ela ataca Satella e começa a lutar como se tivessem uma rixa desde o nascimento. Por outro lado, Ganesha chega e conta a Kazuya a verdade sobre Ingrid. Ela diz que Ingrid acredita que deve manter a disciplina na academia, por causa do incidente ocorrido com Marin, sua amiga falecida, há cerca de um ano. Naquela época, um torneio de classificação foi realizado na academia para dar experiência aos estudantes do primeiro ano. Enquanto acontecia, um Nova de Ranker se apareceu e derrotou muitos estudantes, fazendo com que os sobreviventes quebrassem a formação. Marin foi quem ficou para segurar o Nova tempo suficiente para que reforços chegassem, mas quando Ingrid apareceu, já era tarde demais. Atualmente, Ganesha narra essa história e acrescenta que Ingrid acha que Marin não teria morrido se os estudantes não tivessem quebrado a formação, o que explica por que ela é tão rígida com a disciplina. Com isso, Kazuya retorna à batalha e usa suas habilidades de congelamento para restringir os movimentos de Ingrid. Satella então aproveita a oportunidade para atacar Léo, mas quando vai atrás de Ingrid, a garota libera seu poder total, o que lhe permite se mover mesmo dentro do campo de congelamento de Kazuya. Ao avançar para atacar Satella, Kazuya intensifica seu campo de congelamento, o que faz Ingrid cair no chão. Enquanto luta para se levantar, Kazuya diz a ela que Marin não morreu em vão. E Ganesha comprova esse ponto explicando que Marin estava apenas tentando salvar os alunos do primeiro ano do Nova, já que eles não tinham parceiros masculinos para lutar. Ao ouvir isso, Ingrid lembra de seus últimos momentos com Marin e percebe que Marin ainda se preocupava com os calouros, mesmo à beira da morte. Isso a faz perceber que toda a raiva que acumulou durante um ano foi inútil, e ela começa a chorar. Antes de se afastar, Satella para agradecer Vanessa por conversar com Ingrid, mas Vanessa afirma que não fez isso por ela. Depois disso, Kazuya agradece a Satella por salvar sua vida e nota que essa é a segunda vez, mas ouvir isso faz as bochechas de Satella ficarem vermelhas. No dia seguinte, uma garota talentosa chamada Hana é convocada pelos altos sacerdotes de sua vila e escolhida como a destinada a sair pelo mundo. Enquanto isso, na academia, Yume está dando uma palestra sobre novas e suas origens. Ela explica que novas podem desencadear um campo congelante e o papel de um parceiro masculino no combate é agir como um limitador para neutralizar a área congelante da nova e criar um campo para que suas parceiras femininas se movam livremente. Ao ouvir isso, Hiragi começa a olhar fixamente para Kazuya, imaginando como ele pode desencadear um campo congelante sem ter sido batizado. Após as aulas, ela lhe pergunta como ele fez isso ontem, mas ele está confuso. Ele diz que só queria proteger Satella e não sabe como desencadeou o congelamento. Hiragi então pergunta se Satella o agradeceu por salvar sua vida, e quando Kazuya menciona que Satella não agradeceu, Hiragi faz muito barulho sobre isso. Arthur também comenta que nada de bom pode vir de Satella, mas é quando Satella aparece para falar com Kazuya. Embora tenha ouvido tudo o que foi dito, ela permanece composta e educadamente pede para falar com Kazuya. Ao chegarem ao telhado, ela se suaviza e diz a Kazuya que se sente muito confortável, deixando que ele a toque. Kazuya responde que também sente algo por ela, mas não sabe como descrever.
Percebendo que Kazuya pode usar o congelamento sem estar contratado por ninguém, ela concorda em deixá-lo ser seu parceiro. Ela diz que não quer batizá-lo porque é tímida, então Kazuya diz que está de boa com isso. Enquanto isso, Hana chega da academia porque quer se matricular e encontrar a pessoa que é destinada para ela. Durante o intervalo, enquanto Satella e Kazuya almoçam, Satella reúne coragem para convidar Kazuya para seu dormitório esta noite. Embora o pedido surpreenda Kazuya, ele aceita e espera ansioso pelo que ela planejara para ele. Por volta do pôr do sol, Kazuya está voltando da área das salas de aula quando esbarra em Hana no campus. Kazuya a vê e se pergunta quem ela é porque suas roupas são familiares. Enquanto isso, Hana o vê e pula para sufocá-lo com seus balões, porque finalmente encontrou alguém para conversar. A partir daí, Kazuya mostra a ela o caminho para o escritório do diretor e percebe que ela é uma nova aluna. Na porta do escritório, Hana agradece pela ajuda e diz que é grata à deusa Kunlun por permitir que ela conheça alguém como ele. Enquanto Kazuya se pergunta quem é Kunlun, ele lembra que está quase na hora de ver Satella, então vai se preparar para o encontro. No caminho, ele conta a Kiragi e Arthur que agora é parceiro de Satella. Tudo isso deixa Hiragi chocada, porque é incomum ter um parceiro sem ter sido batizado, já que isso leva a uma relação vaga, onde ambas as partes não estão sincronizadas. A isso, Kazuya responde que Satella já o convidou para passar a noite em seu quarto, deixando Hiragi chocada. A garota lhe diz que quando parceiros se encontram à noite, eles compartilham um bom momento e as coisas podem ficar tensas. Arthur confirma isso porque já passou a noite com Ganesha antes, embora remarque que estava bêbado na época e não se lembra do que aconteceu. Ao chegar no dormitório feminino, Kazuya esbarra em 3 garotas que pedem para confirmar se ele é o parceiro de Satella. Quando Kazuya diz que sim, as garotas se unem para espancá-lo, então Hiragi intervém e tenta fazê-las parar. A líder delas, Audrey, se recusa, então Hiragi percebe que são as mesmas que perderam para Satella no último torneio. Ela junta as peças e tenta avisar Kazuya que ele é um alvo, mas Therese, uma das garotas, a ataca pelas costas. Therese afirma que é Hiragi por desrespeitar seus superiores, mas Kazuya sabe que isso é só uma desculpa para bater nela. Percebendo isso, Hiragi fica furiosa e ativa seus poderes para lutar contra Therese. Mas apesar de sua raiva, ela não consegue acertar um único golpe. Therese se cansa dela e contra-ataca com um golpe mortal que a derruba imediatamente. Percebendo que isso pode piorar, Arthur sai para chamar um instrutor, mas Eika, outra garota, o impede e o espanca. Enquanto isso, Hana termina no escritório do diretor e está a caminho do dormitório feminino. Lá, Arthur está amarrado e gritando por sua vida porque Eika está usando os pés para testar a força de suas bolas. Hiragi também está sentindo dor, e os gritos combinados irritam Kazuya até que ele finalmente perde o controle. Ele avisa Audrey para ordenar que suas garotas parem, mas quando ela se recusa, Kazuya cria um campo congelante que impede todas as garotas de se moverem. Nesse momento, Hana já chegou ao dormitório e seus sentidos de Nova começam a formigar porque Kazuya está usando seus poderes. Contudo, Kazuya luta para manter seu campo congelante, então desmaia devido ao desgaste de energia. Com ele inconsciente, Audrey e suas garotas recuperam a mobilidade, mas ficam aterrorizadas de Kazuya porque Satella será imparável se completar seu contrato com ele. Como resultado, decidem que vão dar fim a Kazuya, mas antes disso acontecer, Hana chega e detém Audrey com uma mão. Hana diz a Audrey para recuar porque a deusa Kunlun lhe disse que Kazuya é dela, mas Audrey acha que ela está delirando. Therese e Eika tentam enganar Hana, mas Hana se move como uma domadora de ar, esquivando-se de todos os ataques uma a um até lançá-las ao chão. Quando Eika se recupera, ela desiste porque lutar contra Hana não vale a pena. Enquanto isso, Ate observa como tudo acontece e acha Hana interessante. Pouco depois, Satella está em seu quarto, lutando para escolher o que vai vestir para passar a noite com Kazuya, quando Arthur bate em sua porta e conta o que aconteceu. Naquela noite, ela corre para a enfermaria e encontra Rona sentada ali. Então Arthur lhe conta que Rona ajudou a salvar Kazuya. Quando ela pergunta por Kazuya, Rona Koegi assegura que ele está bem e que poderão vê-lo muito em breve. Depois que se apresenta como uma nova aluna, Arthur percebe a situação e a arrasta para longe para impedir que ela espere para ver Kazuya. Na ausência deles, os médicos chegam e dizem a Satella que Kazuya está sempre se submetendo a estresse. Eles a tranquilizam dizendo que ele vai viver porque está apenas fatigado e certamente vai se recuperar em breve. Satella fica aliviada ao ouvir isso e corre para ver como Kazuya está. Enquanto isso, Hana conta a Arthur e Hiragi por que está nessa academia. Ela explica que seu povo a enviou para encontrar seu escolhido e até mostra seus 6 estigmas implantados. Arthur fica chocado ao ver isso, mas percebe que é a razão de sua força. Ele também entende que o povo de Hana a enviou para cá, porque esta academia tem muitos jovens talentosos para se emparelhar. No entanto, Hana diz que já encontrou seu parceiro e que é Kazuya.
Ao ouvir isso, Arthur diz para ela escolher outra pessoa porque Kazuya está ocupado e sua parceira é Satella. Enquanto isso, Ata e algumas outras garotas do terceiro ano conversam sobre Kazuya e Hana, que acabou de chegar na academia. Na manhã seguinte, Kazuya acorda e encontra Satella deitada ao seu lado, ficando chocado porque ela passou a noite com ele. Quando Satella tenta sair, Kazuya pede desculpas por não ter ido ao quarto dela na noite anterior, mas Satella releva, dizendo que não é problema porque eles só passaram uma noite juntos. Mais tarde naquela manhã, Hana é designada para uma classe com os alunos do segundo ano, então decide sentar-se ao lado de Satella. Ela então se apresenta para Satella e deixa claro que está interessada em Kazuya porque ele é seu escolhido. Ao ouvir isso, Satella fica irritada, mas controla seus sentimentos para evitar fazer algo estúpido. Durante a aula de esportes, Satella se senta sozinha, se perguntando o que Hana quis dizer ao dizer que Kazuya era seu escolhido. À sua frente estão Hana e um grupo de garotas do segundo ano. O instrutor coloca na fila para uma partida de treino. Confronto e Ganesha acha que será fácil. Quando a luta começa, ela invoca suas correntes e as usa para desferir múltiplos ataques em Hana, mas Hana bloqueia facilmente, deixando Satella e Ganesha chocadas. Logo depois, Hana avança contra Ganesha e desfere um chute aéreo no peito dela, que expõe seu corpo magro. Quando Hana está prestes a desferir o próximo golpe, Ganesha percebe que ela é uma lutadora de curta distância e prevê o que ela vai fazer. Depois de bloquear o ataque, ela parte para cima de Hana com tudo para finalizá-la com um golpe de corte. Quando a fumaça se dissipa, ela fica chocada ao ver que Hana não tem ferimentos fatais. Mas antes que possa atacar novamente, Hana já está diante dela com um soco mortal. Felizmente o instrutor encerra o combate porque o tempo acabou, então todos começam a se aglomerar em torno de Hana porque ela conseguiu acompanhar a aluna mais bem classificada do segundo ano. Observando de longe, dois alunos do terceiro ano, Creu e Arnett, percebem que Hana é forte, então se juntam a Atea para bolar um plano sujo. Naquela tarde, quando Kazuya se junta a Dertu e Hiragi para o almoço, ambos estão felizes que ele tenha se recuperado. Novamente, eles o avisam para não se unir a Satella porque ela é a razão pela qual ele foi atacado pela turma da Aldrin. Arthur também aponta que Satella feriu um rapaz em sua escola anterior a ponto de não se recuperar e foi obrigada a se transferir para esta academia. Enquanto Hiragi confirma essa história, Kazuya fica desconfiado e pergunta o que aconteceu naquela época. Segundo Arthur, Satella estava na filial leste dessa academia, onde um rapaz chamado Brooks estudava. Ele era famoso porque suas habilidades como parceiro masculino eram excepcionais. Além disso, ele tinha aparência e as garotas frequentemente se formavam em fila para chamá-lo de papi à noite. No entanto, ele se tornou parceiro de Satella e acabou ferido a ponto de não poder mais funcionar como parceiro talentoso. Depois de ouvir essa história, Hana chega à mesa e fica toda sobre Kazuya, porque está feliz que ele tenha se recuperado. Percebendo a situação, Arthur e Hiragi inventam desculpas para sair para que Hana possa se divertir com Kazuya. Na ausência deles, Hana implora a Kazuya que pare de chamá-la de senpai, mesmo que ela esteja uma série à frente dele. A princípio, Kazuya recusa, mas com Hana pressionando seus seios contra ele, ele acaba cedendo. Justamente então, Satella chega e encontra Hana em uma posição interessante com Kazuya. Embora ache estranho que Kazuya já esteja chamando Hana pelo nome, ela finge não se importar e pede para falar com Kazuya em particular. Enquanto Kazuya se afasta, Adia chega e pede para comer com Hana. Ela então menciona Kazuya e tenta impor a narrativa de que ele está sofrendo nas mãos de Satella. Enquanto isso, Satella está no telhado, implorando a Kazuya que pare de tratá-la como senpai. Ela implora para que ele a chame pelo primeiro nome, porque tem ciúmes de Hana, mas Kazuya não se sente confortável com isso. Por volta do pôr do sol, Kazuya se retira para seu dormitório para descansar, enquanto Hana termina sua conversa com Ateia. Antes disso, Ateia disse a ela que Satella está interessada em Kazuya apenas porque ele pode ativar um campo de congelamento sem formar um pacto com ninguém, e ela tem certeza de que Satella está apenas entretendo Kazuya por seu poder. Atualmente, Hana pensa nisso e está convencida de que Satella é uma ameaça e pode abandonar Kazuya se ele não for mais útil. Então, naquela noite, ela aparece sem avisar no dormitório de Satella e pede para que ela a acompanhe para uma caminhada. Ao mesmo tempo, Kazuya percebe que ainda não fez uma visita adequada ao quarto de Satella, então sai para procurá-la. Mais tarde naquela noite, Hana leva Satella na arena de treinamento e lhe diz para ficar longe de Kazuya. Ao ouvir isso, Satella se pergunta o que Hana está pensando. Então Hana a confronta por não ter feito o ritual de batismo com Kazuya. Hana então declara que Kazuya é dela, e que fará o ritual de batismo com ele para fortalecer o vínculo, mas Satella diz que Kazuya já é dela. Quando perguntada por que não batizou Kazuya, ela se recusa a responder, alegando que é uma decisão pessoal. Como Hana não acredita nisso, ela agarra Satella, que lhe dá um tapa no rosto. Hana retribui o tapa e propõe um duelo, afirmando que a vencedora ficará com Kazuya enquanto a perdedora se afastará para sempre.
Enquanto isso, no dormitório feminino, Kazuya nota que Satella não está em seu quarto, mas ao sair ouve duas alunas dizendo que Satella está com Hana na arena de treinamento. Na arena, Adia sorri ao ver Satella lutando contra Hana. Como Hana tem vantagem em combate corpo a corpo, Satella ativa sua habilidade Asol e a usa para desferir vários ataques rápidos contra Hana. Hana iguala o campo de batalha, ativando a habilidade Asas de Luz, que aumenta sua agilidade e força. Quando Satella tenta atacar, ela é facilmente contra-atacada, e começa a se perguntar que tipo de habilidade Hana está usando contra ela. Enquanto se enfrentam novamente, Hana ganha vantagem e consegue um golpe limpo em Satella. No entanto, Satella se recupera rapidamente e ativa a habilidade Double Ace Ele, que usa para contra-atacar o próximo golpe de Hana. Ver isso arrepia o espinha de Atia porque ela nunca esperava que Satella fosse tão rápida. Hana cai no chão e percebe que terá que ir com tudo porque Satella é forte. Quando se recupera, Satella investe contra ela e desferra um ataque forte, mas Hana aguenta e responde com um soco energizado que deixa Satella inutilizada. Ao ver isso, Ateia percebe que tanto Satella quanto Hana serão um problema porque estão usando habilidades super poderosas, apenas como alunas do segundo ano. Para sua surpresa, Satella se recupera e diz a Hana que ainda não desistiu. Quando estão prestes a lutar de novo, Kazuya entra abruptamente e pergunta o que está acontecendo. Ao ser informado, ele explica a Hana que Satella é sua parceira e que ela não está usando seu poder. Para provar seu ponto, ele revela que foi ele quem quis se tornar parceiro de Satella. Justamente então, Ateia se revela junto com Creu e Arnett e estão irritadas porque as coisas não saíram como planejado. Hana fica confusa e se pergunta o que está acontecendo. Então Ateia revela que a enganou fazendo-a pensar que Satella estava usando Kazuya. Diz que queria que Hana vencesse Satella por desrespeitar os estudantes do terceiro ano, mas agora terá que resolver a situação pessoalmente. Enquanto escuta, Satella fica farta e manda Ateia calar a boca porque está cansada de suas ameaças vazias. Vendo que Satella está pronta para lutar, Ateia diz para ela escolher entre Arnett ou Creu como adversária, mas Satella diz que vai enfrentar as duas de uma vez. Arnett fica animada ao ouvir isso porque quer dar uma lição em Satella, e Creu concorda com a luta 2 contra 1. Contudo, Hana intervém e diz que também vai lutar por causa da tentativa de manipulação de Ateia contra ela. Kazuya tenta impedir que ela lute, então Arnett fica irritada com ele e o nocauteia com um soco. Vendo Kazuya inconsciente, Satella fica furiosa e ataca Arnett por ter derrubado ele, mas Arnett bloqueia facilmente. Assistindo de longe, Hana está convencida de que Satella não está usando Kazuya por seu poder, pois está lutando para protegê-lo. Ela percebe quando Arnett desfere um ataque rápido que Satella mal consegue acompanhar e se pergunta que tipo de habilidade é essa. Antes que perceba, Creu aparece atrás dela e consegue desferir golpes pesados. Quando Hal tenta revidar, Creu a domina com seu poder bruto e a finaliza com seus clones atacando de todos os ângulos. Vendo como Hana foi facilmente derrotada, Satella decide ativar sua habilidade Ice L, caso contrário está perdida. Apesar do aumento de velocidade, Arnett vê facilmente seus ataques e contra-ataca com golpes rápidos que deixam Satella caída no chão. Enquanto Satella tenta se recuperar, Arnett a zomba por estar atacando sua imagem residual desde o início da luta. Ao ouvir isso, Satella sabe que Arnett não está blefando, pois percebe que está usando a habilidade Double Acil. Apesar de saber que está em desvantagem, ela jura que nunca vai desistir, ou aceitar ordens de ninguém novamente. No entanto, ao avançar para lutar, Arnett sorri pois pode ver todos os seus movimentos, então a se ataca de todos os lados e a deixa sangrando no chão. Ateia está animada para ver Satella essa semana, pensando que ela aprendeu a lição. Ela se oferece para levar Satella para a enfermaria sob a condição de que ela implore por sua vida e peça desculpas por desrespeitar os estudantes do terceiro ano, mas Satella se recusa. Ao ouvir isso, Ateia fica tão irritada que diz para Arnett e Creu destruírem o estigma implantado de Satella. As garotas ficam céticas sobre isso porque Satella pode sofrer danos cerebrais com o procedimento e elas podem ser expulsas da academia. Contudo, Ateia diz que já foram longe demais para desistir e está disposta a aceitar a punição da academia. Enquanto isso, Satella está deitada, fraca no chão, lembrando do tempo em que sua mãe ainda estava viva. Naquela época, ela era filha ilegítima de Howard L., Bridget, chefe da família L., família Bridget. Sua mãe a trouxe para a mansão da família após muitos anos porque estava doente e não podia pagar as contas. Quando Satella chegou à mansão, Olivia, sua madrasta, não foi acolhedora, pois prometeu nunca aceitá-la como membro da família. A meia-irmã de Satella, Violet, foi a exceção porque foi boa com Satella, enquanto seu irmão Louis era um sujeito narcisista. Ele detestava Satella e queria usá-la como sua boneca.
Um dia, ele tratou Satella como uma escrava, e quando Violet reclamou, a mãe delas, Olivia, gritou com ela por tomar partido de Satella. Então, numa noite, enquanto Satella chorava em seu quarto, Louis entrou sorrateiramente e a fez aceitar que ela era sua boneca. Ele prometeu impedir que a mãe de Satella fosse expulsada de casa, a menos que ela aceitasse seus termos, então Satella foi forçada a aceitar. A partir daí, Louis começou a tocá-la, e ela odiava isso. Quando finalmente reclamou para sua mãe, a mulher doente disse para aguentar, porque eles não teriam futuro se fossem expulsos da casa, e isso só pioraria seu sofrimento. Anos se passaram e Satella continuou acompanhando as aventuras de Louis. Mas um dia, Violet o surpreendeu e ficou chocada com o que seu irmão estava fazendo. Ela deu um tapa no rosto de Louis, mas esse ato fez com que Satella fosse expulsa da mansão. O tempo passou e Satella se matriculou na academia, até que um dia ouviu que sua mãe estava no hospital e perto da morte. Quando correu para ver sua mãe, a mulher pediu desculpas por todas as coisas ruins que teve que suportar na mansão. Ela disse a Satella que ela não precisa mais suportar isso porque seu tempo já acabou, e também a avisou para não perder para ninguém ou aceitar a derrota. Depois de dizer essas palavras, a mãe de Satella faleceu, deixando Satella em lágrimas. Atualmente ela lembra do último desejo da mãe e se força a levantar do chão. Ao ativar seus poderes mais uma vez, Arnett e as outras garotas ficam chocadas porque ela agora pode usar asas de luz. Justamente então, Creu avisa Arnett sobre um ataque iminente, mas já é tarde demais porque Satella já a alcançou. Satella segue com um chute forte que arremessa Arnett contra a parede, então Creu decide retaliar. Antes que perceba, Hannah se recupera e a ataca pelas costas. Enquanto Satella luta contra Arnett, Atia observa atentamente e não acredita no que vê porque Satella está se movendo mais rápido do que Arnett. Do ponto de vista de Arnett, Satella perdeu o controle e está lutando com tudo que tem. Ela tenta usar sua habilidade Azul para ao menos fugir, mas Satella alcança, usa a habilidade tripla Azul, ataca de todas as direções e a deixa indefesa no chão. Quanto a Creu, Hannah bloqueia todos os seus golpes e a derrota com um golpe mortal. Vendo que suas companheiras estão no chão, Atia decide lutar contra Satella e Hannah, mas suas amigas se recuperam e mandam-na parar. Elas se sentem insultadas porque estudantes do segundo ano as derrotaram. Mas antes que possam lutar, Chiffon chega com Tichy e manda-as parar. Embora ela lhes lembre que as regras da academia são absolutas, Arnett diz que não se importa e então parte para atacar Satella. Tichy intervém para detê-la, mas quando ela se mostra teimosa, fica enfraquecida e percebe que Chiffon correu por trás e desferiu um golpe rápido. Creu e Ateia ficam chocadas ao ver isso, mas percebem que é porque Chiffon é a número 1 da academia, e não deveriam esperar menos. Elas concordam em parar de lutar, então Satella aproveita a oportunidade para levar Kazuya para a enfermaria. À noite, Chiffon confronta Elizabeth, uma estudante do terceiro ano, e pede desculpas porque ela é a responsável por todos os ataques contra Satella. Quando Elizabeth insiste que não vai desistir, Chiffon ressalta que Satella derrotou a estudante do terceiro ano classificada em quarto lugar, e que é irracional não reconhecer sua força. Ela destaca que usar força bruta contra Satella não funcionaria, mas também menciona que o diretor disse que dias sombrios estão por vir. Mais tarde naquela noite, Kazuya acorda na enfermaria e encontra Rona e Satella esperando por ele. Ele pede desculpas por ter interferido na luta de ontem, mesmo sabendo que não podia fazer nada sobre isso. Satella está irritada com ele por fazer algo tão estúpido porque ela não se perdoaria se algo acontecesse com ele, embora não diga isso em voz alta. Ao sair do quarto, Hannah diz a Kazuya que seu pequeno ato heróico a fez se apaixonar ainda mais por ele, e ela vai lutar para torná-lo seu parceiro custe o que custar. Alguns dias depois, Hiragi conta a Kazuya sobre um baile de formatura que acontece geralmente uma vez por ano. Arthur está ansioso por esse baile amanhã porque os calouros poderão participar e ele está morrendo de vontade de ir. Hiragi menciona que as garotas mais bonitas vão competir para ser rainha do baile através de um concurso de beleza, e Elizabeth foi a rainha do baile do ano passado. Ao ouvir isso, Kazuya não fica surpreso porque Elizabeth é mais quente que o sol e ele fica perdido observando-a enquanto ela come. Hiragi nota Kazuya encarando Elizabeth e se pergunta se ele é um jogador sedento porque já tem Satella. Ela pergunta se há algo entre eles e Kazuya afirma que está tudo bem, mas já faz dias desde a última vez que falou com ela. Mais tarde, Elizabeth convoca a Ateia e suas garotas e aconselha-as a se abster de atacar Satella porque não a conseguiram derrotar. Ela então diz que está interessada em ver o potencial completo de Satella e Hannah porque o diretor disse que uma tempestade está chegando e agora não é hora de brigarem entre si. Embora isso faça sentido, Ateia não gosta de recuar, então decide que vai punir Satella sem tocá-la. Enquanto isso, Satella procura Kazuya para convidá-lo para ser seu par no baile de formatura. Ao encontrá-lo, percebe que Hannah está tentando se aproximar dele, mas não vai embora porque não está disposta a compartilhar. Como as duas querem o mesmo homem, começam a discutir sobre quem vai ficar com ele, então Kazuya diz que quer Satella.
Ele explica a Hana que já queria convidar Satella para sair, deixando Satella chocada. Hana aceita a derrota e garante a Kazuya que ainda está atrás dele, antes de beijá-lo na bochecha e se afastar. Esse pequeno gesto quase faz Satella ter um ataque cardíaco, mas antes de se afastar, ela diz a Kazuya para encontrá-la na noite do baile. No dia seguinte, os parceiros de Miyabi a vestem com o look mais quente da história dos animes porque ela quer ser rainha do baile. Enquanto isso, Satella pensa no que vai vestir porque não quer perder para Hana, mas tem vergonha de mostrar a pele. Enquanto troca de roupa, Kazuya aparece para vê-la, mas ela cai em cima dele ao tentar entrar no quarto. Nessa posição, Kazuya massageia erroneamente os seios dela, mas é quando Edia chega e os zoa por serem degenerados. Enquanto isso, outros estudantes estão fora se preparando para o baile, e Hiragi está preocupada porque ainda não encontrou um par. Ao buscar o cara perfeito, ela percebe que não viu Kazuya e se pergunta o que há com ele. No início do evento, Yumi e Elisa assistem ao show de uma sala, mas percebem que o diretor não está vindo. Como Chiffon diz que o convidou, ambas as professoras percebem que o diretor não apareceu porque notou vibrações dimensionais estranhas recentemente, e agora pensam que pode estar relacionado à Nova. De volta ao dormitório feminino, Adia desafia Satella para um concurso, então Kazuya assume que é uma luta física e tenta defender Satella. Porém, Adia diz para ele descansar porque ela não está com vontade de lutar. Ela diz a Satella para participar do concurso de rainha do baile e mostra sua roupa secreta para provar que Satella não tem chance contra ela. Percebendo que Adia está falando sério, Satella aceita o desafio e balança seus seios para mostrar que também está determinada. Adia fica intimidada porque perdeu a batalha contra a puberdade, então sai correndo jurando vencer de qualquer maneira. Lá fora no baile, muitas garotas bonitas exibem seus looks para ganhar votos dos rapazes. Quando chega a vez de Ganesha, todos os homens reunidos a veneram, mas quase perdem a cabeça quando é a vez de Rona porque ela está atrás do palco. Satella está tendo um colapso mental por estar tímida demais para subir no palco, mesmo parecendo sexy. Ela começa a se arrepender de ter aceitado o desafio de Adia, mas Kazuya diz que já é tarde demais porque ela vai subir muito em breve. Logo, Hana chega porque será a próxima a subir no palco. Mas Kazuya fica impressionado com a roupa dela porque permite fácil acesso. A tia aparece e começa a zombar de Satella por desistir tão facilmente, mas engole outra lágrima quando Hana balança os seios para mostrar que é a candidata preferida para vencer. Imediatamente, a tia é chamada ao palco, então ela vai e posa como uma modelo de 2 dimensões, cativando seu público. Quando é a vez de Hana, ela mostra a todos que está animada, fazendo com que todos os garotos fiquem excitados. A seguir, Satella reúne coragem para subir no palco pelo bem de Kazuya. Apesar da confiança, ela tem dificuldade em fazer uma pose agradável, mas os rapazes adoram porque ela parece inocente. Após a apresentação, Satella corre para os bastidores porque está desconfortável, mas Kazuya diz que ela foi bem. Por último, Elizabeth é chamada ao palco, e como de costume, todos os garotos ficam encantados por ela. Com isso, a sessão do concurso termina, então os estudantes se juntam aos seus pares para uma dança de salão. Como esperado, Kazuya dança com Satella, que ainda está preocupada com sua apresentação inocente no concurso de beleza. Kazuya diz para ela não se preocupar porque está feliz que ela subiu ao palco pelo seu bem. Essas palavras fazem Satella sentir borboletas no estômago, então ela decide convidar Kazuya para passar a noite com ela. Mas antes que possa, o moderador do evento começa a anunciar as 5 melhores garotas da lista de rainha do baile. O 5º lugar é Miyabi, e ela está feliz, mas esse sorriso vai pelo ralo quando é anunciado que ela está desclassificada. Ganesha fica em 5º lugar, Hana em 4º, Atea em 3º, mas Elizabeth fica em 2º lugar de forma chocante. Surpreendentemente, Satella é anunciada em 1º lugar e Atea não acredita. Como ela perdeu para Satella, ela vai até os organizadores do show, dizendo a eles para fazer Satella usar uma roupa impensável como recompensa por ser a rainha do baile deste ano. Depois disso, as garotas arrastam Satella para o vestiário sob o pretexto de que ela precisa vestir a roupa da rainha. Na próxima coisa que ela sabe, está tremendo no palco com uma condição pior do que Estrelas da Era, e todos os garotos estão tropeçando. Vendo isso, Atia sorri, pois o checkmate final ainda está por vir. Ela diz ao tipo sobre os amigos que a roupa de Satella é do tipo que fica transparente quando exposta à luz por um tempo. No palco, Satella percebe esse efeito e tenta se cobrir, então Kazuya faz o maior resumo em inglês ou espanhol da história do anime, e foge com Satella na noite. Na semana seguinte, uma garota chamada Cassie da filial leste da academia completa um treinamento de simulação onde elimina 2 alvos de alto nível Nova com incrível rapidez. Kazuya observa sua técnica de luta e percebe por que ela é chamada de Velocidade Divina do Leste, e resulta que ela é a estudante número 1 dessa filial. Enquanto isso, Satella está na filial oeste, pensando em Kazuya porque já sente falta dele.
Ela sai desse estado quando Hana a pega distraída, mas afirma que não está pensando em Kazuya, apesar disso estar estampado em seu rosto. De volta à filial leste, a diretora Margaret apresenta Cassie a Kazuya, e diz que ela possui os estigmas heróicos, explicando que ela os herdou da irmã falecida de Kazuya. Cassie confirma isso, e diz que ficou feliz quando soube que Kazuya estava se matriculando na filial oeste da academia. Vendo sua personalidade infantil, Kazuya acha difícil acreditar que ela é a melhor estudante desta filial, mas elogia suas habilidades porque a viu derrubar 2 novas durante o treinamento. Entretanto, Cassie revela que quer se aposentar e passar seus estigmas para alguém que seja digno, porque quer viver uma vida simples escrevendo romances. No fundo, ela espera que Kazuya a julgue por perseguir algo tão irrelevante, mas não é o caso. Em vez disso, Kazuya a elogia por perseguir seus sonhos e até promete ler seus romances quando ela os lançar. Depois que Kazuya parte para a filial oeste, Malena, instrutora de Cassie, demonstra estar visivelmente desapontada porque Cassie não mudou de ideia sobre desistir da academia. Durante o voo de volta para a filial oeste, a diretora Margaret menciona Cassie, dizendo que seus talentos rivalizam com os da irmã falecida de Kazuya, Kazuha. Ela explica que Kazuha tinha 20 estigmas implantados em seu corpo, mas Cassie, que herdou alguns deles, tem uma taxa de compatibilidade de 90%, sendo a primeira pessoa no mundo com esse registro. De volta à filial leste, Cassie diz a Milena que só entrou na academia para ajudar na carreira política de seu pai e que não se sente a melhor candidata para liderar seus companheiros nesta guerra contra os Novas. Quando questionada sobre o motivo, ela explica que não possui a verdadeira força das mulheres dotadas, o que inclui um coração forjado em ferro que é autêntico e impõe uma vontade forte. Ela sabia que lhe faltavam essas qualidades quando enfrentou Satella ainda na filial leste. Ainda a caminho da filial oeste, Kazuya descobre que há outras garotas além de Cassie que herdaram os estigmas da irmã falecida, e uma delas é Satella. Essa revelação o faz entender por que Satella parecia sua irmã falecida na primeira vez que se encontraram, mas Margaret pergunta para confirmar se ele já foi batizado por Satella. Quando ele responde que não, ela parece aliviada por causa do problema que Satella teve com seu parceiro anterior. Ao ouvir isso, Kazuya acha que é o boato sobre Satella ter golpeado seu parceiro anterior quase até a morte, mas Margaret esclarece que o rapaz foi culpado por pressionar Satella e confessou isso. Ela também acrescenta que ele teria morrido se Cassie não estivesse lá quando Satella o atacou, deixando todos chocados. No passado, quando Cassie confrontou Satella por atacar seu parceiro masculino, Cassie sabia que era mais forte, mas ficou aterrorizada durante a luta porque não importava quantas vezes derrubasse Satella, aquela garota nunca admitia derrota e foi preciso a ajuda de outros estudantes veteranos para derrubá-la. Atualmente, na filial leste da academia, os alarmes de emergência disparam, sinalizando a presença de novas. Imediatamente, Cassie e os outros combatentes veteranos recebem ordens para se preparar e ficar em prontidão para o deslocamento. Logo, os estudantes são informados que 4 novas apareceram perto da academia e terão que derrotá-los. Na filial oeste, Margaret recebe a mesma informação e não acredita no que vê porque novas só atacam um de cada vez. Na linha de frente leste, helicópteros militares engajam os novas com múltiplos mísseis, mas não causam dano. Em resposta, os novas disparam um poderoso feixe que vaporiza os helicópteros ao contato. Com essa esquadra militar eliminada, a defesa de Natayon pede ajuda da filial leste da academia, então os companheiros veteranos são agrupados e recebem ordens de deslocamento. Pouco depois, os estudantes chegam ao campo de batalha e se espalham rapidamente quando a operação começa. E o primeiro passo é lançar iscas cuja função é distrair o Nova, enquanto os atacantes se aproximam para atacar. As iscas avançam com o apoio de seus limitadores e conseguem chamar a atenção do Nova, abrindo um caminho para os atacantes se apressarem e desferirem golpes pesados. Cassie assume como finalizadora e se prepara para encerrar a luta, mas o Nova reage instantaneamente e a derruba como se ela fosse nada mais que um mosquito. O impacto a deixa atordoada porque nem seu quadruplo Axel consegue dominar a criatura, e os comandantes da Genética Leste tentam imediatamente organizar outro ataque coordenado. Antes que possam recuperar o ímpeto, o Nova de repente libera uma explosão massiva que rasga o campo de batalha e elimina grande parte dos combatentes. Os comandantes rapidamente percebem que estão enfrentando um tipo de Nova nunca antes encontrado e a situação está saindo do controle, então enviam um pedido urgente de reforços para o oeste. De volta à academia, Satella escuta um grupo de estudantes do 3º ano comemorando o fato de que não precisam participar da luta ao lado dos 4º anos, e essa atitude despreocupada só aumenta sua frustração, fazendo-a atravessar o corredor e esbarrar acidentalmente em Hana. Hana não entende o que está acontecendo, então Chiffon e Taishi explicam que uma batalha está acontecendo no leste, e que Satella está furiosa porque não pode ajudar.
Pouco depois, Satella fica por perto e ouve Kazuya conversando com Hiragi e Arthur, e ele explica que ela é especial porque carrega os estigmas heróicos que pertenciam à sua irmã. Ele também menciona como confundiu Satella com sua irmã na primeira vez que se encontraram, e os dois que o ouvem rapidamente concluem que ele só se aliou a ela por esse erro. Ouvir isso atinge Satella profundamente, e a raiva que ferve dentro dela faz com que ela derrube a pilha de hambúrgueres da Burger Queen que tinha planejado compartilhar com ele antes de sair furiosa. Enquanto isso, o campo de batalha no leste começa a parecer um pesadelo, com a maioria dos combatentes em estado brutal e sangrento, e Cassie logo se vê presa pelos tentáculos retorcidos do Nova. A criatura desativa completamente suas habilidades Pandora, e toda tentativa dela de ativar o quadruplo X ele falha enquanto o Nova a absorve juntamente com vários outros Pandoras em seu enorme corpo. Na academia, Satella não consegue parar de repetir o que ouviu antes, e os pensamentos continuam a pesar nela, enquanto sobe até o telhado, onde a pressão finalmente se rompe e ela desaba em lágrimas. Yumi e a Elise ficam paralisadas, com a boca aberta, após testemunharem algo que faz o Nova parecer muito mais calculista do que ninguém esperava. Acontece que essas criaturas não estão agindo como inimigos irracionais que enfrentaram antes, e seus movimentos sugerem um nível de estratégia que pega todos completamente desprevenidos. Então, um alerta emergencial de repente informa que os Novas desapareceram de todos os sistemas de detecção, sumindo tão completamente que parece que simplesmente escaparam da existência. Na academia, Satella está no chuveiro enquanto as palavras de Kazuya continuam a tocar em sua mente repetidamente, e ela não consegue se livrar da frustração que cresce dentro dela. O momento silencioso termina quando os alarmes explodem por toda a academia, enchendo os corredores com avisos sonoros que sinalizam uma emergência. De volta ao controle da missão, Yumi ordena imediatamente que os combatentes do quarto ano retornem à base, mas Elise calmamente aponta que eles estão longe demais, e não chegarão a tempo se a situação piorar. Irmã Margaret então propõe uma possibilidade preocupante e sugere que os Novas podem ter usado a Batalha no Leste como distração enquanto seu verdadeiro objetivo está no Oeste. Yumi não perde tempo ao ouvir a teoria e ordena uma mobilização total, disparando um alerta nível 1, que se espalha pela academia e convoca todos os Pandoras e limitadores disponíveis para se reunirem no auditório. O anúncio coloca todos em ação enquanto os estudantes correm para se preparar para a próxima batalha. Durante a assembleia, Yumi explica que esperar os quartos anos não é mais uma opção, então as forças restantes devem ser reorganizadas imediatamente. Ela designa os terceiros anos para proteger os portões da academia, enquanto os segundos anos permanecem em prontidão, aguardando novas instruções conforme a situação se desenrola. Quando a reunião termina e os outros saem, Satella fica para trás, ainda profundamente pensativa sobre tudo o que aconteceu. Kazuya se aproxima e sugere que vão juntos para a sala de espera, mas ela calmamente diz que pretende enfrentar os Novas sozinha. Quando ele oferece acompanhá-la de qualquer forma, ela recusa e deixa claro que não quer sua participação. Hana chega de repente e oferece com confiança levar Kazuya com ela, ao mesmo tempo em que diz a Satella que afastá-lo só mostra fraqueza. Satella rapidamente se vira para enfrentá-la e afirma firmemente que se recusa a perder para qualquer um. Hana aceita o desafio e começa a circular ao redor dela enquanto as duas garotas sacam suas armas de voltagem, e a tensão entre elas cresce como se uma luta pudesse começar a qualquer momento. Antes que qualquer uma possa atacar, Kazuya se interpõe e as repreende por deixarem as emoções dominarem em um momento tão crítico. Em outro lugar, Yumi e Elise lideram os quartos anos disponíveis enquanto se movem pela cidade em busca dos Novas. Quando o esquadrão de Elise finalmente alcança o alvo, eles notam que o corpo da criatura se move de uma forma perturbadora que levanta suspeitas imediatas. Ao observar mais de perto, percebem que o Nova está liberando os Pandoras que absorveu anteriormente no leste, forçando os combatentes feridos a saírem de seu corpo um por um. Quando os Pandoras expulsos pelo Nova começam a se levantar novamente, todos notam imediatamente algo perturbador sobre eles. Marcas massivas de estigmas agora cobrem seus peitos e costas, e a transformação lhes dá uma presença sobrenatural que os distingue dos combatentes comuns. Irmã Margaret rapidamente denomina essa condição como Forma Nova, dando nome ao estado aterrorizante em que esses Pandoras corrompidos entraram. Os Pandoras inimigos não perdem tempo após se recuperarem e ativam instantaneamente a aceleração, correndo em direção à academia com velocidade incrível. Vendo sua direção, Elise ordena aos membros de seu esquadrão que os interceptem antes que alcancem os portões da escola, enquanto ela fica para trás para enfrentar o Nova sozinha. Em outro lugar na cidade, Yumei e sua equipe estão travando uma batalha feroz contra outro Nova quando novas informações chegam até ela. Relatórios confirmam que os Pandoras inimigos estão se dirigindo para a academia e que Elise ficou para trás para lutar sozinha. Determinada a ajudá-la o mais rápido possível, Yumi intensifica o ataque, e quando seus atacantes finalmente conseguem romper o escudo do núcleo do Nova, ela se prepara para encerrar a luta sem demora para poder correr ao lado de Elise. De volta ao portão leste da academia, Mia-B faz a guarda com vários outros estudantes do terceiro ano, embora reclame abertamente por ter sido designada para a segurança em vez de participar da batalha principal.
Duas Pandora próximas comentam silenciosamente sobre sua atitude, claramente irritadas com sua constante frustração. A conversa delas termina abruptamente quando várias Pandora inimigas disparam feixes poderosos diretamente pelo portão, destruindo a entrada como se ela não oferecesse resistência alguma. A invasão repentina força Irmã Margaret a emitir uma ordem de emergência para que todos os lutadores do terceiro ano restantes se reúnam imediatamente no local. Após ouvir o comando de mobilização, Satella e Hana partem em direção ao portão, apesar de Kazuya chamá-las para parar. Na entrada destruída, Miyabi e os outros defensores observam enquanto as Pandora inimigas passam por eles sem hesitação, ignorando-os completamente enquanto avançam mais fundo no terreno da academia. Miyabi tenta detê-las, mas Cassie libera de repente um ataque devastador com feixe que elimina as Pandora próximas e seus limitadores com um único golpe. Do centro de comando, os operadores continuam rastreando as Pandora inimigas e logo percebem que o destino delas é o nucleotide dos Corvos. Reconhecendo o perigo, Irmã Margaret envia imediatamente os lutadores mais fortes do terceiro ano para interceptá-las antes que possam alcançá-lo. Enquanto isso, Kazuya finalmente confronta Satella sobre a distância que ela tem mantido dele. Em resposta, ela revela o medo que tem pesado em sua mente, admitindo que acredita estar ao lado dele apenas como um substituto para sua irmã. Ela explica que ele só a escolheu porque ela carrega o mesmo estigma que uma vez pertenceu à irmã dele, e essa ideia a faz sentir como nada mais do que um substituto. Para ela, parece que está simplesmente ocupando o lugar de outra pessoa, em vez de ser valorizada pelo que realmente é. Kazuya tenta imediatamente corrigir o mal-entendido e começa a explicar seus verdadeiros sentimentos, mas antes que possa terminar, uma transmissão pelo rádio os interrompe de repente. A mensagem chama Satella, Ganesha e Hana para se apresentarem imediatamente ao núcleo Chad de Ravensburn, forçando-as a abandonar a conversa e correr para sua nova missão. Ao chegarem à instalação, Irmã Margaret as recebe e rapidamente as conduz para o subporão. Enquanto avançam pela área segura, ela explica que, se os lutadores do terceiro ano do lado de fora falharem em deter as Pandora inimigas, a responsabilidade de proteger aquele lugar recairá inteiramente sobre elas. Kazuya pergunta o que exatamente estão guardando com tanta urgência, e Irmã Margaret responde revelando que o local abriga os restos sagrados. Ela então as conduz mais profundamente na câmara onde os restos são mantidos. Dentro da sala está um recipiente de vidro que preserva o corpo de uma mulher, e Irmã Margaret a identifica calmamente como Maria Lancelot. A visão deixa imediatamente uma impressão pesada em todos os presentes. Após saírem da câmara, Satella explica que esses restos sagrados pertencem à mãe original de todas as Pandora, tornando o local um dos lugares mais importantes relacionados à existência delas. De volta ao local, Irmã Margaret compartilha informações críticas sobre a verdadeira natureza dos estigmas implantados nas Pandora. Ela explica que o material usado para criá-los é a mesma substância encontrada dentro dos núcleos Nova, o que significa que sempre há a possibilidade de uma Pandora se transformar em algo semelhante a um Nova. Ela também revela que esse destino aconteceu com Kazuha, razão pela qual o número de pessoas autorizadas a receber estigmas é estritamente limitado. Uma vez que o corredor é trancado, os operadores liberam gás nocauteador na área selada numa tentativa de detê-las antes que avancem mais. No entanto, as Pandora inimigas respondem liberando a mesma técnica poderosa de feixe que os Nova usaram durante a batalha no leste, rompendo as barreiras e continuando em direção ao objetivo. De volta ao campo de batalha urbano, Elise continua lutando desesperadamente contra um Nova que parece determinado a capturá-la e adicioná-la às muitas vítimas já absorvidas em seu corpo. A batalha volta a levar ao limite, mas a situação intensa luta. Dentro do quartel-general, o pessoal de comando monitora cuidadosamente os movimentos das Pandora inimigas e continua guiando-as pelo prédio como peças em um tabuleiro. Seu caminho é redirecionado para o nível 8, onde Ingrid, Adia, Creel e Arnett já estão posicionados e esperando para interceptá-las. Ao mesmo tempo, Irmã Margaret transmite uma mensagem para todas as Pandora dentro da instalação, enfatizando que o inimigo nunca deve alcançar os restos sagrados. Ela explica que a pesquisa em torno dos restos ainda está incompleta, e se os Nova obtiverem esse conhecimento, poderiam facilmente alterar o equilíbrio de toda a guerra. Em pouco tempo, as Pandora inimigas chegam ao ponto de emboscada preparado, onde a equipe de Ingrid lança seu ataque. No entanto, os lutadores corrompidos ativam imediatamente a aceleração e passam por eles com velocidade incrível, forçando os limitadores a implantarem congelamento para desacelerá-los. O plano não funciona como esperado porque as Pandora inimigas usam seus estigmas para se libertar do efeito de congelamento da mesma forma que um Nova faria. Com suas habilidades neutralizadas, as Pandora defensoras são forçadas ao combate direto. Durante o caos, Cassie e Milena conseguem escapar pela luta e continuam mais profundamente na instalação. Ingrid tenta persegui-las, mas Irmã Margaret ordena que sua equipe permaneça no lugar e se concentre nos inimigos que já estão enfrentando. O centro de controle então redireciona Cassie e Milena para outro ponto de defesa, onde Elizabeth está esperando.
Quando chegam à posição dela, Cassie tenta ativar o congelamento, mas o limitador de Elizabeth cancela rapidamente o efeito, permitindo que ela concentre seu ataque no estigma embutido no peito de Milena. Seu golpe estilhaça o estigma, e a transformação termina imediatamente com Milena desabando e retornando ao seu estado humano normal. Elizabeth compartilha rapidamente essa descoberta com os outros, explicando que destruir o estigma restaura a Pandora corrompida à sua condição original. Seguindo sua liderança, os defensores começam a mirar nos estigmas durante as batalhas. Cassie se torna a única que consegue continuar avançando. Antes que Elizabeth possa confrontá-la diretamente, Cassie perfura o chão e escapa para outra parte da instalação, indo direto para a localização de Kazuya. Ela aparece de repente e enfia sua arma no ombro de Hana, prendendo-a contra a parede e imobilizando-a num instante. Quando Cassie se vira para Kazuya e Satella, ambos ficam estupefatos ao reconhecer sua antiga aliada diante deles. Enquanto Cassie começa a puxar sua arma para trás e arrasta Rona para perto, Rona ativa rapidamente suas luvas especializadas e lança um golpe poderoso que joga Cassie pela sala. Cassie se recupera rapidamente e investe novamente usando aceleração, e desta vez Rona e Satella igualam sua velocidade para enfrentar o ataque. Ganesha, incapaz de usar aceleração, tenta ajudar lançando suas correntes para prender Cassie. A tentativa chama a atenção imediata de Cassie, que avança em direção a Ganesha com sua lâmina pronta para atacar. Pouco antes do golpe atingir, Hana intercepta a arma e para o ataque a tempo. As palavras de Kazuya finalmente chegam a Satella, e ouvir sua determinação faz com que ela perceba que interpretou mal as intenções dele o tempo todo. Ela acreditava que ele só ficava ao seu lado porque ela carregava o estigma da irmã dele, mas agora entende que ele a escolheu como parceira independentemente dessa conexão. Com essa percepção se estabelecendo, ela promete que quando a batalha acabar, lhes dará o batismo que ele tem pedido. Perto dali, Cassie grita de dor novamente, enquanto o poder de sua habilidade de congelamento explode violentamente, lançando Kazuya contra a parede antes que ela volte a focar em Satella, e se prepare para o ataque final. Justamente quando a situação parece prestes a explodir numa nova batalha, Cassie luta contra seu próprio corpo e começa a resistir ao controle do estigma. Com esforço claro, ela suplica a Satella que termine seu sofrimento antes que o poder a consuma completamente. Em vez de enfraquecer, o estigma brilha ainda mais intensamente em seu corpo, fazendo Cassie gritar de agonia enquanto a energia se intensifica além de seu controle. Momentos depois, seu corpo inteiro desaparece sem aviso, sumindo da sala como se tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Enquanto isso, no nível 8, Ingrid e sua equipe finalmente alcançam Elizabeth e a encontram ferida após o confronto anterior. Ela explica que durante a confusão da luta, Milena conseguiu escapar. Naquele momento, irmã Margaret recebe um relatório crítico confirmando que Milena já chegou à câmara que contém os restos sagrados. Na câmara com os restos sagrados, Chiffon e Tish já estão de guarda, formando a última linha de defesa. A presença delas garante que a câmara não fique desprotegida enquanto o resto da instalação enfrenta os inimigos invasores. Em outro lugar, a verdade por trás do desaparecimento de Cassie se revela. Enquanto ela gritava de agonia antes, o estigma dentro de seu corpo brilhou intensamente antes de liberar uma enorme explosão de energia. A explosão repentina se espalha pela área com força avassaladora, e o poder puro faz Satella se perguntar se essa destruição foi o que uma vez dizimou civilizações antigas. Antes que a onda de choque a atinja, Ganesha salta à frente de repente e a protege, absorvendo todo o impacto com seu próprio corpo. A explosão rompe a sala e enche o ar de fumaça e destroços. Quando a poeira finalmente baixa, Satella observa horrorizada e vê que Ganesha sofreu ferimentos catastróficos. Um de seus braços foi arrancado e uma grande parte da explosão. Apesar de sua condição, Ganesha primeiro pergunta se Satella conseguiu evitar o ataque antes de tossir sangue e desabar no chão. Arthur corre imediatamente para o lado dela e exige saber por que ela escolheu tomar o golpe. Com força moribunda, Ganesha explica que proteger os outros é a responsabilidade de uma Pandora. Ao ouvir isso, Arthur a levanta nas costas e implora que ela permaneça consciente enquanto a carrega para a enfermaria. No entanto, após apenas um passo, suas pernas cedem pelo choque do momento e ele cai, deixando-a cair no chão. Desesperado, ele se desculpa rapidamente, a recolhe em seus braços e a segura perto enquanto suplica para que ela responda. Kazuya lhe diz gentilmente que ela já se foi, mas Arthur se recusa a aceitar a verdade e continua a agarrar seu corpo sem vida enquanto desaba em pranto. Naquele momento, Cassie reaparece de repente e tenta atacar Arthur pelas costas. Satella imediatamente se interpõe entre eles, forçando Cassie a recuar e interromper seu avanço. Olhando para o corpo de Vanessa, Satella admite que, embora nunca tenham sido particularmente próximas, a visão a enche de raiva esmagadora.
Essa emoção explode para fora como uma onda de poder que rompe de seu corpo, desencadeando sua transformação em Nova. Cassie tenta atacar durante a transformação, mas Satella sente o ataque e o bloqueia antes que possa acertar. Cassie então ativa sua própria aceleração quádrupla e lança outro ataque, mas Satella iguala a velocidade com sua própria aceleração quádrupla e domina sua oponente. Na próxima troca, Satella corta os braços de Cassie antes de jogá-la no chão e arrancar o estigma de seu corpo. Uma vez que o estigma é removido, Cassie recupera o controle de si mesma e pede fraquejando que Satella termine com sua vida. Satella se prepara para dar o golpe final, mas antes que possa agir, Kazuya avança correndo e a abraça por trás, implorando para que ela pare. Kazuya lembra Satella que Cassie ainda é amiga deles e insiste que ela não merece ser eliminada. Por um momento, parece que suas palavras a alcançaram, mas de repente ela tenta atacar Cassie novamente. Kazuya aperta seu abraço e a segura firmemente até que a arma escorregue de sua mão e o transe violento finalmente desapareça. Ao se virar para encará-lo, Ganesha começa a se mover novamente. Arthur imediatamente chama Kazuya para ajudar, e os dois correm para verificar a condição dela. Enquanto eles se concentram em Ganesha, Cassie olha para Satella e pergunta por que ela escolheu não terminar com ela. Satella responde honestamente, explicando que não pôde se permitir destruir a esperança de Kazuya. Não muito tempo depois, Elizabeth e os outros lutadores chegam ao local. Elizabeth anuncia que a situação foi resolvida e quase no mesmo momento, o centro de controle confirma que todas as Pandora inimigas dentro da instalação foram neutralizadas. Irmã Margaret então pergunta sobre a nova restante e o relatório informa que resta apenas uma e que metade de seu núcleo já foi destruído. Antes que Elise e Yumi possam desferir o golpe final, a nova desaparece repentinamente diante delas. O centro de controle começa imediatamente a escanear a área em busca dela, mas dentro da câmara com os restos sagrados, Chiffon percebe que o estigma no peito de Milena começou a pulsar com luz. Assim que ela tenta contatar o centro de controle para confirmar se a nova ainda está ativa, a criatura desaparecida se materializa dentro da câmara. Satella e os outros correm assim que o alarme soa, e Irmã Margaret lhes ordena impedir que a nova obtenha os restos sagrados. As lutadoras se preparam para enfrentar, mas o estigma que Satella segurava de repente começa a se fundir em seu corpo. Ela grita de dor e Kazuya corre para seu lado, ao perceber o que está acontecendo. Em poucos momentos, seu corpo entra em um estado semelhante à Nova e libera um poderoso campo congelante que imobiliza as outras garotas. Aproveitando a situação, a Nova se move em direção aos restos sagrados. Todas as garotas, exceto Hana, ativam seus modos Pandora na tentativa de se moverem dentro do campo congelante, mas a força esmagadora do congelamento de Satella cancela suas habilidades e as deixa paralisadas novamente. Enquanto isso, Satella se vê presa dentro de sua própria consciência. Cercada pela escuridão, ela clama desesperadamente por alguém que a ajude. Quando finalmente chama pelo nome de Kazuya, ele responde lançando um congelamento contrário e dizendo que acredita completamente nela. Ao ouvir sua voz, a Satella presa começa a correr na direção calmamente em sua direção. No caminho, ela encontra Kazuya, que calmamente lhe diz para usar o poder do estigma para proteger as pessoas de quem ela gosta. Nesse momento, asas radiantes de luz surgem nas costas de Satella, e o estigma que a controlava se estilhaça em fragmentos, libertando-a de sua influência. A nova presença mudança, mas Kazuya imediatamente lança um congelamento na criatura, permitindo que as outras garotas a enfraqueçam com seus ataques. Com o inimigo finalmente vulnerável, Satella avança e desfere o golpe decisivo destruindo seu núcleo com sua lâmina. Com a nova derrotada, Kazuya corre para verificar Satella. Ela lhe conta que durante a luta encontrou sua irmã. Quando tenta se levantar, suas forças a abandonam, e ela desaba sobre ele, agradecendo por ajudá-la a recuperar o controle. Só então ela percebe que sua transformação a deixou completamente nua, e o constrangimento rapidamente a domina enquanto o atônito Kazuya começa a sangrar pelo nariz. Vários dias depois, Kazuya e Irmã Margaret permanecem ao lado enquanto Cassie e Milena se preparam para partir. Quando o helicóptero decola, Cassie diz a Milena que pretende se juntar às reservas dos cavaleiros. Milena pergunta se isso significa que ela abandonou seu sonho de se tornar uma romancista, mas Cassie a assegura que ainda pretende perseguir esse objetivo junto com seu novo dever. De volta à Academia Genética West, Hana, Hirachi e Kazuya visitam a instalação médica para ver Ganesha e se surpreendem ao descobrir que Satella já está lá. Quando entram no quarto, ela de repente fica sem graça, deixa cair as flores que trouxe e sai precipitadamente, envergonhada. Mais tarde, Irmã Margaret contata um cientista chamado Django Aoi. Após a ligação terminar, ele reflete sobre os eventos recentes e declara calmamente que tudo o que aconteceu até agora é apenas o começo. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você ficou até agora, comente abaixo, leite doce, dê 2000 likes e eu postarei seu modelo favorito. Inscreva-se no canal se quiser ver outro resumo como este. Paz.